Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou Rosito Disco e hoje eu vou confessar para vocês que é um dos vídeos mais fáceis para mim, mas também um dos mais difíceis, porque eu vivi isso. E hoje eu vim falar com você sobre onde você tem procurado Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque aqui eu trago autoconhecimento, espiritualidade, algumas coisas que eu vou vivendo, eu vou trazendo aqui para vocês, vou compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Hoje, domingo, eu escolhi esse dia para fazer esse vídeo, para colocar esse vídeo aqui, porque eu sei que a maioria das pessoas, assim como eu no passado, reservava esse dia para ir à igreja, para ir ao culto, para ir à missa, quando eu era católica, na época, né, de quando eu era criança, na verdade, adolescente, até o meu primeiro casamento. E depois eu frequentei a igreja evangélica por muito tempo. E eu sei que aos domingos, né, a gente tem o hábito, né, de ir a adorar, de pedir, de agradecer. E por isso que eu resolvi trazer esse vídeo justamente nesse dia. E também, quando alguma coisa acontecia que eu não conseguia ir ao culto, eu me sentia culpada. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você se sente culpada quando você não vai, quando você não consegue ir ao culto, aos domingos, na igreja, enfim, você sente, é como se você estivesse devendo algo para Deus. É aquele buraco, aquele vazio dentro de você que falava, meu Deus, hoje eu não fui, hoje eu não fui adorar a Deus, hoje eu não fui ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós sentimos essa culpa. Eu sei porque eu já vivi muito isso. E eu digo que na visão religiosa, este é o dia, né? Para ir adorar a Deus, para ir agradecer, para ir pedir. Mas será, vou te fazer essa pergunta, será que por você estar cumprindo esse dever religioso, esse ritual religioso, esse costume religioso, te faz verdadeiramente ter um relacionamento com Deus? Faz você verdadeiramente sair de lá preenchida completamente para a sua semana, para o seu dia? Isso te encoraja todos os dias? Será? Eu digo para você que, pelo que eu vivi, eu não sei se muitas pessoas aqui sabem um pouquinho da minha história. Eu sou ex-esposa de pastor. Durante um ano, durante 4 anos eu fiquei num relacionamento e 1 ano eu fiquei casada com um pastor. Então eu consigo muito bem falar para você na visão religiosa. Por isso que eu trouxe, muito importante esse tema, sempre ressoou aqui no meu coração de compartilhar com vocês, porque eu entendo, eu vejo o quão religiosas as pessoas estão e o quanto mais distante de ter verdadeiramente um relacionamento de Deus, elas também estão por causa da religiosidade. E eu digo com a mais profunda convicção que a maioria das pessoas que frequentam a igreja, que tem esse costume religioso, não sentem não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Por quê? Porque vibram no medo, porque vibram na insegurança, porque vibram na escassez, porque vibram falando mal dos outros. Sai daquele ritual, mas tem uma vida completamente bagunçada e não consegue ver isso, acha que é normal. Então, a maioria das pessoas não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Elas têm uma vida religiosa. E é muito diferente você ser religioso, você ir a algum lugar e você ter verdadeiramente um relacionamento com Deus. É muito diferente.
E eu vou colocar aqui algumas coisas depois, o que faz você realmente viver e sentir e ter esse relacionamento com Deus. E como eu consegui ter esse relacionamento com Deus, o que eu não consegui na minha vida toda, até eu frequentei igreja até, posso dizer para vocês, até os 47 anos da minha vida, tá? Buscando, e eu só encontrei e só tive um relacionamento verdadeiro com Deus depois que eu saí das instituições religiosas. Eu não vou falar toda a minha experiência aqui porque é uma história um pouquinho longa, mas eu vou colocando o pouco da minha experiência durante essa nossa conversa para você e aí refletindo na sua vida, tá? Eu não quero que você aceite como verdade 100% do que eu vou trazer aqui, porque essa foi a minha experiência de vida. Mas a minha intenção aqui é contribuir para que você pense o que está fazendo sentido para você ou não, o que realmente ressoa no seu coração, ou se você está fazendo somente indo ao culto, indo à igreja, porque a sociedade te ensinou e é o aprendizado, é o que você acha que é o relacionamento com Deus, é isso, tá? Então, essa é a minha intenção com esse vídeo. Muitos, sim, cumprem o ritual religioso. Vão ao culto, vão à igreja, cantam os louvores, pregam a palavra, mas não vivem verdadeiramente um relacionamento com Deus. E o que é viver um relacionamento verdadeiro com Deus? É principalmente você tirar a religiosidade, tirar os dogmas, as doutrinas, tirar tudo o que o homem criou, porque na religião, a religião não foi Deus quem criou. Quem criou a religião foram os homens. E o que é viver esse relacionamento com Deus? São situações de todos os dias. É não julgar, é não criticar, é não achar que a sua fé é a certa e a de todas as outras pessoas estão erradas. O que eu mais via dentro desta religiosidade, dentro da igreja mesmo, era julgamento. Era, por exemplo, pastores acharem que as suas condutas estavam corretas e que viviam julgando e falando mal e criticando as outras pessoas. Eu fui muito criticada, principalmente na igreja evangélica, porque eu cheguei de cabelo curto, eu cheguei com tatuagem e eu não era bem vista aos olhos dos costumes da igreja. E aí você pensa, ok, essa igreja tem esses costumes, essas doutrinas. A igreja católica, por exemplo, ela tem a abstinência do padre, o padre não pode ter família. Mas por que isso? Você já chegou a se perguntar se por exemplo, uma das coisas que principalmente os padres mais eles defendem é culto da família? Mas que culto da família se ele mesmo não tem família? Ele tem pai, mãe e irmãos. Ele tem parentes. Mas uma família, para ter uma esposa, filhos, criar, construir uma família, ele não tem. Mas ele prega sobre família. Então, o que eu quero trazer aqui para você não é o que está certo e o que está errado. Isso é um costume, uma doutrina, é uma exigência da igreja. Mas isso é verdadeiramente ter um relacionamento com Deus? Isso é verdadeiramente viver os ensinamentos de Deus? É viver realmente os ensinamentos de Jesus? É para você questionar. Eu não quero colocar a minha verdade e nem, de maneira nenhuma, eu sou 100% verdade. É a minha verdade. É o que eu, pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento, que eu busquei muito conhecimento, uma das coisas que eu mais me culpei, e eu vou colocar isso aqui para você, porque de repente você sabe, já se culpou, já se cobrou isso, era ler a Bíblia. Uma das coisas, quando eu estava na igreja evangélica, como eu fui esposa de pastor, uma das coisas que mais me cobravam, e eu internamente me cobrava, era porque eu tinha que ler a Bíblia.
eu tinha que pegar a Bíblia inteira e tinha que ler. Se eu entendia o que eu ia entender daquilo, eu tinha que ler. Então, é você se questionar. Eu vou ler essa Bíblia inteira aqui, mas o que eu vou viver disso? Porque o que importa, inclusive nas igrejas também já falam isso, Deus olha o seu coração. Não adianta você tentar fazer algo para o homem ver, ok, eu li a Bíblia, eu nunca li a Bíblia inteira, nunca li. Ok, eu li a Bíblia toda, mas quantos por cento daquilo que eu li, eu realmente prestei atenção e eu realmente estou vivendo? Porque é isso que importa. Deus não está vendo se você leu a Bíblia, se você leu a Bíblia inteira, se você sabe ela de cor. Porque eu conheci pessoas religiosas que sabiam versículos da Bíblia de cor. E eu já cheguei a me cobrar. Como assim? Eu falo uma passagem da Bíblia e eu não sei qual é o versículo, qual é a página, qual é o... E aí? É isso que eu tenho que viver da palavra? Ou ser uma pessoa justa, não julgar? O que Deus mais leva em consideração? É eu saber de cor o versículo da Bíblia que fala tal coisa, ou eu verdadeiramente viver aquilo que tá ali? Eu posso até saber. Por exemplo, eu sei que é Hebreus 11, Hebreus 11, que fala lá sobre a fé. Eu até sei. A fé é o você crer sem ver, ok? Não precisa nem decorar as palavras exatas que estão na Bíblia. É você saber o significado dentro do seu coração. A fé é eu confiar 100% em uma coisa e a fé, se eu vejo, eu não preciso de fé. É acreditar em coisas que os seus olhos não estão vendo. Ok? Mas o quanto por cento disso eu vivo verdadeiramente? É isso que importa. E aí, no centro, na religião, é muito de o que os outros estão vendo, mas não o que realmente eu estou vivendo. Quantos por cento daquilo eu estou colocando na minha vida? Vivendo a minha vida para mim e para os outros. É transbordar também na vida dos outros. Não é me vestir toda adequada conforme a doutrina, que eu não podia usar calça, eu não podia isso, eu não podia aquilo, eu não podia um monte de coisa, né? Tanto eu quanto as outras mulheres, pessoas que frequentavam. Eu não podia um monte de coisa, obedecia, mas tinha a língua que não cabia na boca. Para falar mal dos outros, para criticar, para excluir pessoas, porque tem igreja que pune, que exclui, né? Que vai ali e coloca você como se fosse de castigo, você tá de punição, você não pode participar de tal coisa. Então, é isso que você precisa dar uma olhada aí, se você frequenta alguma igreja, se realmente isso é o que Deus está falando para você fazer de verdade. Porque até a interpretação da Bíblia, até quando você vai num culto e a pregação do pastor lá, depende muito da interpretação dele. Se você colocar 10 pessoas religiosas para ler o mesmo trecho da Bíblia, cada um vai ter uma interpretação diferente. Por quê? Cada um vive uma coisa. Cada um tem uma experiência de vida. E a interpretação dele daquilo vai ser exatamente como ele vê a vida fora dali. Então a interpretação dele vai ser aquela. Por isso que você precisa buscar a verdade dentro de você. Você precisa buscar a sua interpretação de cada coisa. Por isso que a partir dos 48 anos, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu saí desse relacionamento, que eu fiquei casada há 1 ano, eu não frequento mais igreja e eu tenho verdadeiramente um relacionamento com Deus, porque o meu relacionamento com Deus não é somente aos domingos, ou às quartas-feiras, ou no dia que tinha o culto. É em todas as coisas. E eu agora entendi o que é verdadeiramente um relacionamento com Deus. O que na religiosidade eu nunca encontrei. E aí eu vou falar para você onde encontrar. Como ter esse verdadeiro relacionamento com Deus. Uma das outras coisas também que eu quero colocar aqui é
algumas coisas que a gente precisa para viver o verdadeiro relacionamento com Deus. Uma das coisas mais fora a fé, né, que é acreditar numa coisa que você não vê, é confiar. É por mais que a situação esteja difícil, você tem entendimento de que aquilo foi o melhor que tinha que ter sido feito. Que Deus é perfeito, que tudo que acontece na sua vida existe uma razão, um porquê. É para a sua evolução, é para o seu aprendizado. Deus está te mandando lições no sentido de aprendizado em todas as situações da sua vida. Não nas boas. Nas situações boas, dificilmente a gente aprende. Mas nas dificuldades, nas piores dificuldades, é ali que está o aprendizado. Quando eu passei por um momento mais difícil da minha vida, foi o momento que eu mais cresci. Em fé, como pessoa, em autoconhecimento, e entender por que eu tinha reações em relação a algumas coisas, por que eu vivi aquilo, eu fui buscar. E aí eu encontrei. E outra coisa também, fora a fé, o amor, é entender que o outro, dentro do outro, por mais que a pessoa pode ter te prejudicado, olhar o outro com amor, compaixão e perdão. E não com julgamento. Por mais que o outro possa ter te ferido, liberar perdão. Outra coisa também, gratidão. Não é só gratidão, uma gratidão da boca para fora, é uma gratidão interna. É uma gratidão, parar de reclamar, e é uma gratidão por você ter um teto. É a gratidão por você ter uma refeição, por você poder abrir os olhos e olhar o sol, a chuva, ou seja, gratidão por tudo. Gratidão pelo seu corpo, porque se você não sabe, esse corpo aqui, ele vai morrer. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos espírito vivendo uma experiência terrena. E esse corpo aqui, a gente tá emprestado para nós. Você agradece, você cuida dele? Você se ama a ponto de cuidar do seu corpo? Com alimentação, com o que você vê, com o que você fala, parar de reclamar e verdadeiramente agradecer. Isso é viver. Ter um relacionamento com Deus verdadeiro. É você ver Deus em tudo. Eu moro aqui num lugar lindo, que tem um lago, que tem patos, que tem pássaros. Eu consigo andar aqui, eu consigo andar no parque aqui perto da minha casa e eu consigo ver Deus em todas as coisas. Eu consigo ver Deus no nascer do sol, que eu vejo aqui na frente da minha janela, ou no pôr do sol. Isso é viver Deus. Isso é viver verdadeiramente em gratidão. E aí você vê Deus em todas as coisas. Mas principalmente, onde você tem procurado Deus. Agora é o grande ápice, é o grande ponto desse vídeo aqui. Dentro de você, você tem procurado Deus dentro de você? Ou você acha que Deus está lá no céu, como é nos ensinado nas igrejas, nas instituições religiosas, e que você é pecador, tá? Que você já nasceu do pecado, então você já é pecador, a gente já nasce com uma culpa, com um peso de culpa em cima de nós, que a religiosidade coloca? Ou você verdadeiramente encontra Deus dentro de você, ou você pode ir em todas as religiões que te falarem para ir. Você mesmo assim vai sentir esse vazio dentro de você, porque isso não é Deus. Deus não está num prédio de igreja, escrito igreja na frente, na porta, num templo. Deus também pode estar entre nós, ok? Mas primeiramente, se você não encontrar Deus dentro de você, você não vai conseguir ver Deus nas coisas. Você não vai conseguir ver Deus num animal, num bichinho, na natureza, numa árvore, numa flor. Você não vai conseguir ver Deus. Então, o primeiro lugar onde você tem que buscar Deus, antes de ir num prédio de igreja, é Ele dentro de você, porque nós não estamos separados. No entanto, que existe lá na Bíblia
Existe passagem da Bíblia que diz: o reino de Deus está dentro de vós. E vós sois a igreja. Não vou saber também o versículo que tá, mas procura aí, coloca aí no Google ou no ChatGPT, na inteligência artificial, que vai trazer exatamente a parte que tá falando disso. Vós sois a igreja. E aí você entende que você tem Deus dentro de você. Deus é uma energia que está dentro de mim, dentro de você, dentro de qualquer pessoa que você encontre, qualquer coisa que você encontre na sua frente. Um animal, uma árvore, uma flor, dentro daquela pessoa que te feriu, está assim. Dentro daquela pessoa que te julgou, está assim. Dentro daquela pessoa invejosa que fala mal de você, também está lá. Só que ela está vibrando na sombra. Todos nós somos luz e sombra. O que é luz e sombra? Luz é o lado divino nosso. É abundância, é amor, é fé, é gratidão, é bondade, é compreensão. E o nosso lado sombra é a inveja, o julgamento, a crítica, é falar mal do outro, é a competição. Isso é a sombra. É a pessoa se achar melhor do que a outra, é fazer mal para outra, ela tá vibrando na sombra. E aí você precisa encontrar a luz e viver o que Deus pede de nós. E quando você encontra Deus dentro de você, você vai conseguir ver Ele em todas as coisas. É assim que aconteceu comigo. E é assim que eu espero que aconteça com você também. Sabe? No entanto, que eu não consigo mais assistir culto, e eu não consigo mais nem ouvir louvores, música, louvores em relação a Deus. Porque a minha adoração por Deus está aqui no meu coração. Eu saio ali fora, fecho os meus olhos e eu sinto Deus em cada célula do meu corpo. Eu sinto no fundo do meu coração. E quando eu preciso de uma resposta, de alguma coisa que eu tô passando, que eu quero resposta, eu ouço essa resposta dentro do meu coração também. Sabe quando Deus fala com você? Através da sua intuição. Se você quer uma resposta para alguma coisa que você precisa, feche os seus olhos, porque quando a gente olha para fora, a gente abre os olhos e olha para fora. Quando você fecha os olhos, você olha para dentro. E quando você olha para dentro, faça o questionamento, a pergunta que você quer, resposta, e ouça o que o seu coração fala. Se você sentir paz, aquela paz que tem uma frase, né? Que transcende todo o entendimento, aquela paz, você está no caminho certo. Se não te deu paz dentro do seu coração, espera, repensa. Não é por aí que Deus quer que você vá. Então, se você quer ter verdadeiramente um relacionamento com Deus, procure Ele primeiro dentro de você. Quando você encontrar Ele dentro de você, você vai conseguir ver Ele em todas as outras coisas. Até porque, já tô acabando esse vídeo, até porque que a minha mensagem aqui foi muito melhor do que eu imaginava, porque todas as coisas acontecem de verdade como tem que ser. Quando você encontrar Ele realmente, verdadeiramente dentro de você, você vai ver que você não precisa de nenhum intermediário para ter relacionamento com Ele. E você vai ver o quanto é forte, você vai ver o quanto é verdadeiro, você vai ver o quanto Ele muda. Você quer mudança na sua vida? Então busque isso. Que eu não conheço outro caminho para verdadeiramente mudar a vida, a não ser esse. A ter um verdadeiro relacionamento com Deus, sem religiosidade. E essa é uma das minhas bandeiras.
Até porque eu sofri muito dentro da religião. E eu sei quantas pessoas estão sofrendo dentro da religião por levar esse peso. Então, quando você descobrir que o verdadeiro relacionamento com Deus você constrói olhando para dentro, achando ele aí dentro de você, e você não precisa de intermediários para isso, você verdadeiramente vai conseguir mudar a sua vida. Você vai viver em gratidão, em paz interior e sabendo que tudo vai vir no momento certo e você entrega, você confia. Isso sim é viver verdadeiramente um relacionamento com Deus. E isso eu vivo hoje. E eu sou muito feliz por essa liberdade. Porque Deus liberta. A religião te aprisiona, te julga, te condena, te exclui. E Jesus, Deus, verdadeiramente te liberta. E eu quero que você, a minha mensagem final desse vídeo é: eu quero que você se sinta livre da mesma maneira que eu me sinto livre hoje. É isso. Coloca aqui nos comentários o que você achou, como é que foi esse vídeo para você. E eu espero que tenha te ajudado a você aí encontrar verdadeiramente o relacionamento com Deus dentro de você. É isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.